Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais uma instrução sobre o PJE. Meu nome é Manuel Antônio, sou instrutor da ESAGE e estamos aqui para fazer uma explanação sobre esse novo sistema de processamento e consulta de andamento processual que é o PJE. É um sistema novo, um sistema que está sendo implantado em todas as comarcas do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça aceitou o convite do CNJ para para implantar esse tipo de sistema, né? Um sistema que vem desde 2004 implementado no TRF5. O CNJ gostou da ideia e agora ele está fazendo parte aí do cenário jurídico do Rio de Janeiro. Nós temos um sistema que é um sistema mais antigo, que é o DCP. Tá? Ele ainda continua nas serventias judiciais do Rio de Janeiro, continua sendo utilizado pelos técnicos, analistas, escrivães, juízes e todos os auxiliares da justiça. E, paralelamente ao DCP, nós estamos utilizando o PJE. A gente tem visto aí algumas reações, né, alguns problemas que têm acontecido com o PJE, na parte de GRESD, na parte do declínio, tem alguns entraves aí. Mas isso tudo, com o passar do tempo, vai sendo resolvido e é assim mesmo. O PJE é um projeto piloto. É um projeto que foi desenvolvido inicialmente para as serventias de juizados especiais. O projeto dele está com essa cara, com essa modelagem, e veio de lá com isso. Tá? Então muita coisa vai estar assim estranha para a gente, mas está dando para utilizar e à medida que a gente for utilizando, a gente vai se adaptando a esse novo cenário. Muito bem. O primeiro passo que a gente vai explanar aqui com relação a esses nossos 5 encontros, que nós teremos cinco aulas. Na primeira aula a gente vai falar sobre o acesso ao PJE e vamos tratar sobre certificação digital, o que vem a ser isso, login e senha. Vamos falar sobre a apresentação do menu e painel do controle. Vamos falar também de demonstração de acesso aos processos e locais virtuais. Isso na aula 1. Isso é uma aula introdutória para acesso. Eu sei que muita gente aqui já está acessando e vai até pensar, poxa, para que essa aula? Eu já estou acessando, mas tem muitas serventias que ainda estarão iniciando aí com a implantação do PJE. A minha serventia iniciou aqui em Bangu, foi uma das primeiras a ingressar no PJE. Nós ingressamos no dia 27 de outubro. Então eu certifiquei a minha primeira inicial no primeiro dia de implantação do PJE, no dia 27 de outubro de 2022 e 2021. Tá? Já estamos aí com 2022, março. Então já temos aí 5 meses, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 5 meses de implantação de PJE. E minha serventia já tem quase para 1.500 processos distribuídos no PJE. Primeira, segunda, terceira e quarta vara civil de Bangu já estão operando com o PJE. Na segunda aula, nós vamos ingressar com as funcionalidades do menu inicial, painel de usuário e árvore processual. Então, vamos falar sobre criação de modelo, cadastramento das partes, criação e utilização das etiquetas. Esse é um tópico que eu vou tratar com muito carinho aqui na aula, na instrução, porque etiqueta é fundamental no trabalho cartorário. E essa minha aula vai ser dirigida ao pessoal do cartório. Apesar de eu ter um perfil de chefe de serventia, eu tenho, dentro do cartório, eu tenho uma visão geral do PJE. Eu não entendo muito bem do que acontece com o perfil de secretário. Eu já estive lá falando com os secretários. O secretário ele tem uma tela, um painel do usuário, praticamente com 2 ou 3, no máximo, 2 ou 3 tarefas, porque a tarefa do secretário é minutar
decisões e sentenças, né, fazer a separação do que ingressa nas conclusões. Então ele tem lá a tarefa de conclusão e a tarefa de minutar documentos, sentenças e decisões. Eu não entendo muito bem, mas eu sei que somente 2 ou 3 tarefas aparecem na tela do secretário. É muito triste, porque eu gosto de ver bastante coisa na minha tela, né? Então, se eu estivesse lá no lugar do secretário, só estou vendo 2 coisas, eu vou ficar assim, poxa, só tem isso aí? O que tem mais? Não tem mais nada. Então, eu com o perfil de substituto, e o PJE não faz distinção do substituto com o escrivão. Ele, substituto, escrivão ou responsável pelo expediente e substituto do responsável pelo expediente, tem o mesmo perfil, que é chefe de serventia. Já o pessoal do cartório, eles também terão na sua tela todas as tarefas, mas dentro dessas tarefas eles serão limitados devido a essa distinção que o PJE faz no perfil. Mas isso já acontecia também no DCP. O DCP, somente o escrivão e o substituto podem excluir a conclusão, por exemplo. Pode excluir uma parte. Então isso já acontecia. Essa distinção aí que o pessoal está falando, que o PJE está fazendo, já acontecia também no DCP. Não tem nada demais. Isso é uma regra geral em qualquer estrutura de sistema. Tá? Utilização do menu Minhas Tarefas, tá? Controle de expedientes, utilização das ferramentas agrupadores. Eu gostaria de falar um pouquinho do agrupadores, antes de entrar no assunto realmente. O agrupador, ele vai ter uma função essencial na tarefa de gestão. Tanto etiqueta quanto agrupador, essas 2 funcionalidades, elas estão dirigidas muito mais para o chefe de serventia do que propriamente para o funcionário que está atuando ali na situação do processo. Então o processo está lá na tarefa de minutar mandado, por exemplo. Então o chefe de serventia, ele tem autonomia para criar etiquetas dentro da tarefa minutar mandados. E que tarefas e que etiquetas seriam essas? Etiquetas, por exemplo, de dividir, por exemplo, a digitação. Então, dentro da tarefa minutar mandados, ele vai ter lá um rol de processos, vamos colocar aí uns 100 processos, tudo misturado. Então, ele vai ter lá citação de busca-apreensão, ele vai ter citação de tutela, ele vai ter uma série de coisas ali dentro, espalhada ali dentro. O PJE ele não separa, o DCP também não separava. Com a etiqueta, vai ser muito mais fácil quem recepciona o processo gravar uma etiqueta, por exemplo, numa tutela light. Então, bota lá, digitação tutela light. Ele, quando recepciona o processo do juiz, ele olha a decisão, pois isso aqui é uma busca-apreensão, digitação de busca-apreensão. Ele etiqueta, bota uma etiqueta de digitação busca-apreensão. Então, dentro da tarefa minutar mandado, eu terei os processos etiquetados com a digitação específica de cada um deles. Com isso, o chefe de serventia pode filtrar essa tarefa e etiquetar novamente esse processo com uma nova etiqueta. Por exemplo, ele pode dividir as digitações de busca-apreensões, né? Esses processos com digitação de busca-apreensão, ele pode dividir isso entre os digitadores, criando etiqueta com o nome dos digitadores. E para que isso? Para que isso lá no final, o próprio digitador favorite essa etiqueta dele e essa etiqueta vai para a área de favoritação das tarefas dele. Então isso vai ser muito interessante até para a gestão do cartório. O chefe de serventia ele vai poder verificar a quantidade de digitação que está determinada ou dedicada a cada um dos digitadores. Isso lá na frente a gente vai falar. Retificar a autuação do processo. A retificação de autuação é uma coisa recorrente dentro do cartório. E essa tarefa é uma tarefa interessante, porque eu posso acessar essa tarefa lá pelo painel do usuário, como também eu posso acessar essa tarefa, o que eu acho mais lógico, na própria árvore digital, no próprio autos digitais. Você está analisando ali o processo, você pega uma decisão do juiz
ele diz lá na decisão, retifique-se o polo ativo na decisão. Então você está dentro do processo, você está lendo isso, então você vai retificar o polo ativo. Eu acho mais inteligente você entrar no retificar a autuação do processo nesse momento, no momento que você está lendo o processo, no momento que você está visualizando o processo. Então, buscar retificação de processo lá pela outra tarefa que a gente vai ver, pelo painel do usuário, buscar essa atividade é um caminho muito mais longo e talvez menos interessante. Vincular documento ao processo, isso aí vai ser uma prática bem tranquila e bem fácil de se fazer. Então, dentro da aula 2, nós temos esses vários tópicos. Alguns a gente vai detalhar melhor e outros serão bem fáceis de se resolver. Vamos lá na aula 3. Na aula 3, a gente vai falar mais especificadamente do processamento. Tá? E o que vem no processamento? A gente separou aqui duas situações: digitação de atos da serventia e preparação de atos de comunicação. Na digitação de atos da serventia, tem o quê? Ato ordinatório e certidão. Só tem essas duas situações. Digitação de atos de serventia, é só isso. Mas e aí o mandado e o ofício? Não, isso aí é outra coisa, é digitação de documentos. O outro é digitação de minutar mandados. E interessante também observar que o PJE ele não faz distinção entre minutar mandado e digitação de mandado, digitar mandado. O nome é esse. Então, eu não sei se foi um erro de programação, um erro de nomenclatura dentro do PJE, que ora ele trata como digitar mandado e ora ele trata como minutar mandado. Tá? Então, isso é interessante. Então, quando nós estivermos falando de minutar mandado, a gente está falando também de digitar mandado. Tá? Então, só para observar, porque aqui está digitar mandado, ali está minutar mandado, é a mesma coisa. Lá na árvore da tarefa, ele está como minutar mandado. Quando você clica para encaminhá-lo para o minutar mandado, ele abre com a tela digitar mandado. Então, quando você clica lá, digitar mandado, não pense que você vai encontrar essa tarefa lá dentro, você vai encontrar a tarefa minutar mandado. Tá? E é só para você entender que há essa mudança aí de nomenclatura na hora de mandar de um lugar para outro. Você clica digitar mandado e vai cair no minutar mandado. Preparar ato de comunicação. O que é preparar ato de comunicação? Fazendo uma analogia com o DCP, é fazer a publicação. Publicar para o advogado. Publicar para as partes. Publicar para a Defensoria Pública. Publicar para o Ministério Público. Observa que no processo eletrônico não há mais abertura de vistas. Né? Então, lá no processo físico, abrir vista para o defensor público, abrir vista para o Ministério Público. Aí dava aquele carimbo, abrindo vista, porque na verdade é uma comunicação que você tem que fazer. Agora, fazer a intimação do Ministério Público, a intimação do defensor público. No processo físico, primeiro o processo ia para o MP, aí voltava o processo. Aí demorava mais um tempo no cartório e agora tem que fazer vista para o defensor público. Imagina o tempo que isso ia levar. Imagina o tempo que leva no processo físico. Agora aqui no processo eletrônico não existe mais isso. Não existe mais abertura de vista. Você intima o Ministério Público junto com o defensor, junto com o curador, junto com o perito, junto com todo mundo junto. Você intima pelo sistema. Não existe mais remessa de processo. Não existe mais remessa de processo a esses órgãos. Você faz o 68, né, do DCP. Você faz o 68. E no DCP já era assim também. Tá? Não se abria a vista. E lá na localização dos autos virtuais, ainda ficou o remanescente, né? Remessa ao defensor. Ficou lá. Não existe mais remessa ao defensor. Pode colocar esse processo no processamento. Quando o defensor falar, a gente já sabe o que ele falou. Então, lá na localização, ainda ficou, né, aquele ranço da remessa ao defensor público. Ainda tem lá a remessa ao Ministério Público. Não se faz mais remessa. O defensor público ele recebe a intimação via eletrônica, né, eletronicamente.
E quais são os atos de comunicação? O ato de comunicação que a gente tem agora é via sistema, via central de mandados, via correios, via diário eletrônico e pessoalmente. A gente vai tratar cada um desses atos no momento oportuno. Na aula 4, a gente vai falar sobre o processamento e tarefas acessórias ao processo. Então, lá na aula 3 nós falamos em digitação e preparar ato, e aqui a gente esmiuça mais essa parte do processamento. O que é essa tarefa acessória? A tarefa acessória, você fez o mandado, você tem que expedir o mandado. Então a gente vai fazer aí, vai tratar como expede o mandado. A expedição de carta precatória, também interessante. A gente vai fazer, você preparou lá a carta precatória, na tarefa correta de preparar a carta precatória. E vamos expedir essa carta precatória pelo PJE. Citação de pessoa jurídica. Isso aqui é um tópico do preparar ato de comunicação via sistema. Já existe uma lei, onde as empresas, as grandes empresas e até microempresas, se cadastram junto ao Tribunal de Justiça, possuem um cadastro dentro do Tribunal de Justiça para receber citação. Olha só que interessante. A própria empresa, ela já ventila a possibilidade de ser ré no processo. Ela chega lá, não, quero aqui colocar meu nome aí no tribunal para quando tiver alguma citação, alguma demanda contra a minha empresa, eu receber essa citação eletronicamente. Olha só que interessante, isso aí acabou, em parte, com as citações postais. Então, aquele calhamaço de AR, de carta e de papel, isso já diminuiu bastante com esse expediente de citar uma empresa via sistema. Mas como é que é isso? A própria empresa já coloca a cabeça na guilhotina, sabendo, ela já se coloca dentro do tribunal como dizendo assim, esticando a mão, se aparecer pode me citar que eu recebo a citação. Existe aí o sistema de cooperação, né, para que tudo corra bem. Então nós temos aí, por exemplo, a Light. A Light ela já recebe a citação, essa empresa, através do sistema. E entre outras empresas. Tá? Então imagina a quantidade de AR que seriam necessários, ou até mesmo por oficial de justiça. E tem, né? E tem. A Light, né, ela recebe muita citação por oficial de justiça. Muito embora muitos oficiais de justiça, eles encaminham via e-mail essa citação. Ele nem vai lá na Light. Ele já sabe que a Light tem essa coisa com tutela, ele encaminha o e-mail e recebe. Eu já recebi citação aqui, certidão de oficial, dizendo que encaminhou e recebeu o retorno, dizendo que ela estava ciente daquela situação. Então, nem o oficial de justiça está se deslocando mais, tendo esse expediente aí de citação via e-mail, ainda mais por conta da pandemia. Né? Por conta da pandemia, isso veio a calhar assim como uma luva. O oficial de justiça não precisa se deslocar até a empresa para fazer a citação. A própria empresa recebe o e-mail e diz lá, ok, recebi a citação. E já vale para contagem no prazo. Cadastramento de partes, advogados e peritos no processo. Isso aí é interessante porque está lá no retificar a autuação. Cadastramento de partes, lá no retificar, advogado também. Perito não. O perito ele vai ser cadastrado em outro local. Tá? A gente vai ver isso aí com calma, para que ele possa ser colocado no processo. Então, primeiro o perito tem que se cadastrar no sistema como uma pessoa qualquer. Ele é auxiliar do juízo, mas dessa vez ele tem que fazer o cadastramento. Porque se o perito não fizer o cadastramento no PJE, como uma parte, ou como um indivíduo que está ingressando no PJE, ele não vai ser citado. Você não vai conseguir encontrar o perito lá no retificar a autuação. Ele não vai receber as citações e as intimações. Citação não, o perito não recebe citação. O perito vai receber a intimação para atuar no processo. Mas para ele atuar no processo, ele precisa se cadastrar como uma pessoa qualquer. Ele tem que passar por todo aquele procedimento. Chegar, se cadastrar, receber e-mail, cadastrar o e-mail para receber a senha, colocar o token dele, porque quando ele entrar com o laudo, ele tem que assinar esse laudo,
dentro do PJE, e é assim que vai funcionar. Tá? Cadastramento de intimação de órgãos públicos também vai passar por essa rotina, e consulta de prazos. Tá? A gente vai aprender a consultar prazos no PJE. Na quinta aula, ainda, tarefa acessória ao processo, ao processamento, vinculação de grege, criação do processo secundário incidental. Essa situação de criação de processo secundário incidental, eu ainda não tive oportunidade de fazer aqui no PJE. E eu também não recebi um PJE homologado. O que seria um PJE homologado? É um PJE de treinamento. Tá? Imagina lá o piloto de avião. Tá? Você vai pilotar um novo caça que a gente está produzindo. Aí o piloto, ao invés de pilotar o caça que está sendo produzido, ele é colocado dentro de uma cabine. Uma cabine que é uma réplica da cabine do caça. E ali ele está seguro. Entendeu? Então ele pode fazer a besteira que quiser, que ele não vai explodir, não vai cair, não vai nada. Mas ele vai vivenciar todas as experiências, as sensações do caça real. O PJE foi implantado aqui na Quarta Civil e eu não recebi a cabine, o simulador. Eu estou trabalhando em cima do caça mesmo. Eu estou pilotando o caça, eu estou a 1.000 metros de altitude e isso pode cair a qualquer momento. Eu não sei. Então eu não posso sair clicando em tudo, adoidadamente, para tentar descobrir, porque eu posso acabar fazendo uma besteira. Muito embora é isso que eu estou fazendo. Não besteira, mas eu estou clicando, eu estou estudando como a maioria das pessoas aqui. Não, a gente está estudando em cima do que a gente está pilotando um avião, um Boeing, na real. Está aí a 2.000 pés de altura, 25 mil pés de altura, e a gente está pilotando. E a gente tem que saber o que fazer. Usar o bom senso também é interessante. Então, eu não sei como se faz essa criação de processo secundário incidental no PJE. Se receber um, a gente vai ter que saber como é que faz. E não adianta, por que não vai lá e faz? Porque não tem. O PJE ele não avança nas tarefas se você chutar as coisas para ele. Tem que acontecer para ele avançar. O checkzinho tem que ficar verde para você avançar para a próxima tarefa. Porque se não tiver o checkzinho verde, ele não avança. Ele não te deixa treinar se não tiver algo real. Agora, no ambiente simulador, eu vou receber um CPF, eu vou receber um número de processo, eu vou receber partes fictícias que ele entende que aquilo ali é verdade e ele avança. Mas não é verdade, é de mentirinha. Mas ele é programado para aceitar e vai avançando e a gente vai aprendendo. A gente pode fazer a besteira que quiser, que a gente não vai deletar processo, a gente não vai macular nenhum CPF e nem fazer nenhuma besteira na vida real. Beleza. E também eu não aconselho ninguém a ficar treinando em cima do PJE sem saber. Tem que tomar muito cuidado aí na hora de apertar uma tecla, apagar uma peça, tornar o processo sigiloso, tirar ele do sigilo, e não era para tirar, porque só quem tira do sigilo é o juiz. Então, tem umas coisinhas aí que você não pode fazer. Esse negócio de tirar sigilo, de tornar sigiloso para uma parte, para outra, vou ver como é que faz. Aí tu clica lá, tornou sigiloso, papapá. Não vai apagar, não vai criar nenhum problema. Mas vai ser chato, né? Você tornar pública uma peça que não era para ser tornada pública. Se bem que a gente está num ambiente civil. Mas existem situações, aí na busca e apreensão eles estão usando muito isso. Na busca e apreensão tem advogado tornando lá na origem o processo sigiloso. Lá na origem. O advogado já encaminha o processo de forma sigilosa. Tá? Vamos lá, vamos avançar. Remessas em geral. Essas remessas em geral aqui, a gente vai ver com calma, porque eu disse lá atrás que não tem remessa. Não disse? Essa remessa em geral aqui é uma remessa eletrônica. Então vai ter uma diferença aí. Tá? Certificar o trânsito em julgado, isso aí é rapidinho, é o CPC. Arquivamento e baixa, como o PJE faz isso? Né? Lá no DCP, você tem que fazer o ofício de baixa. Então tem que entrar naquela rotina, ofício, criação do ofício, enviar o ofício. Não, aqui não. Aqui você fez a baixa, ele já fez tudo automático. Tá? Arquivamento e baixa, isso aí. Quando ele habilitar, certificou o trânsito, passou o prazo do trânsito, ninguém entrou com recurso, ninguém entrou com nada, ele está pronto para ir para baixa. É clicar, certificou a baixa, certificou, salvou a certidão de trânsito, de
de que decorreu o prazo e as partes não se manifestarem em recurso, ele abre uma caixinha dizendo arquivo sem baixa, arquivo com baixa, central de arquivamento. É isso que acontece. Você clica lá, baixa ou central de arquivamento, clicou na central de arquivamento, o processo já vai direto para a central de arquivamento do cartório, tá? Porque tem várias centrais de arquivamento. Então, a central de arquivamento que está ligada ou linkada com o seu cartório vai para lá, né? Vai para essa central. Clicou na baixa ou no arquivo, né? Arquivo. Clicou no arquivo, arquivo com baixa, ele já faz tudo. Já está automático, deu a baixa e já saiu do seu acervo. Já saiu do acervo do cartório. Então é interessante tomar conta desses processos que vão ficar aí no certificado guardando o trânsito e arquivamento e baixa. Declínio de competência. Declínio de competência. Seria fácil se não fosse difícil. Né? Já não é fácil e é difícil. O que acontece aqui no declínio de competência? O declínio de competência, como nós temos dois sistemas trabalhando paralelo, DCP e PJE, são dois números diferentes. É o mesmo processo, mas dois números diferentes. Quando o processo ele vem do DCP e entra no PJE, você vai observar que ele vem como declínio, ele vem com aquela folha, o número do processo lá. O número do processo do DCP. Mas quando ele entra no PJE, ele recebe outro número. Ele não vem com o mesmo número. Já reparou isso? Isso é um problema. Meio problema, tá? Porque se tem alguma grege pendurada nesse processo do DCP, o PJE não vai enxergar. Esse é o único problema, tá? O problema da grege que não foi certificada lá no processo do DCP. O processo ingressou num cartório DCP, o analista verificou o declínio, né, a incompetência daquele juízo, o juiz dá a decisão, ó, a grege está pendurada lá, ninguém conferiu a grege, o juiz analisa e o processo entra no PJE. E aí, José, como é que a gente vai certificar essa grege? Porque lá no sistema do Recado Web, você coloca o número do processo do PJE e não vai aparecer a grege que está anexada no processo do DCP. Existe a grege. As custas do processo foram satisfeitas. Ou não. Está lá para ser certificado. Vamos supor que o advogado ingressou certinho com a grege. Você está vendo a grege. Beleza, você está vendo lá a grege, o espelho da grege. Ou o extrato dela. O extrato não, porque ele não conferiu. Mas a grege está lá. Você está vendo que ele pagou. Que ele recolheu a taxa judiciária, escrivão, está tudo bonitinho. Só que você não vai ter como certificar. Esse é um problema que ainda está sendo estudado como resolver. Uns dizem que tem que mandar para o cartório de volta, mas se eu mandar essa grege, olha só como é que é interessante. Se eu encaminhar essa grege para o cartório de origem para ele certificar a correção ou a incorreção, ele não vai conseguir, porque o processo dele já foi cancelado. Ele não vai conseguir enxergar. Ele já declinou. Muito embora está lá. Se estiver lá, eu acredito que ele ainda consiga fazer. Mas se esse processo já foi dado baixa ou cancelado, acabou. Se o distribuidor cancelou esse número, ele não vai conseguir cancelar ou conferir essa grege. Está sendo um problema. Declínio de PJE para PJE está tranquilo. Ele não muda nem de número. Então está tranquilo. De PJE para PJE, o número continua o mesmo. De PJE para cartório DCP é outro problema. Porque se a grege está aqui no PJE, a grege linkada, grege PJE, não é identificada na grege processo DCP. Ele vai receber outro número lá, um número do DCP, e ele não vai conseguir enxergar essa grege. Então, esse é o problema. De DCP para DCP é o normal que a gente já sempre fez. Você enxerga a grege. Então, o problema é esse. O problema de declínio de competência vai ser só esse aí, tá? Vamos tratar com carinho essa parte aí de declínio de competência. Gerenciamento de audiências é o normal, tá? Marcar audiência. Marcar audiência é tranquilo. Só que é um outro cenário.
Como esse PJE, como esse sistema ele vem emprestado do juizado, ele tem uma prática de você mexer em tudo da audiência. Você escolhe a sala de audiência, também não sei para quê. A gente tem uma sala só aqui de audiência, quarta civil, sala de audiência da quarta civil. Não existem várias salas de audiência da quarta civil. Então, mas no PJE, você tem a possibilidade de escolher salas. Como se o meu cartório tivesse várias salas. Não tem, só tem uma sala. Mas lá no PJE você pode escolher qual a sala. No PJE você pode escolher o tempo de audiência. Para quê? Aqui no civil a gente não vai precisar disso. Então, existem várias situações que a gente não vai usar nesse gerenciamento de audiências. A gente vai tirar a pauta, a gente vai ver quantas audiências tiveram sentenças, acordos. A gente pode alimentar o sistema com isso aí, para lá na frente filtrar isso. Mas tem muita funcionalidade nesse gerenciamento de audiências, eu estive analisando, que não vai ser utilizado. Tá? Nós vamos utilizar esse gerenciamento de audiências da mesma forma que nós utilizamos o gerenciamento de audiências do DCP. Marcar audiência, incluir processo na pauta de audiência, dizer qual é a conciliação, qual é a instrução de julgamento. Então a gente vai pegar emprestado essa máscara do PJE para se adequar à nossa realidade. Incluir e retirar sigilo de processos e documentos. Isso aqui é interessante. Nós temos isso no DCP. Só que o funcionário do cartório, o servidor, o analista e o técnico, eles não fazem isso. Quem coloca sigilo em processo e em peça é o escrivão. Só que no civil, raramente se faz isso. Raramente se faz isso. Isso vai ser interessante para uma vara de família. Mas na vara civil, do tempo que eu estou aqui na vara civil, eu nunca fiz isso. Eu nunca retirei sigilo de processo. Eu nunca incluí sigilo em peça. Uma vez ou outra eu entrei numa rotina do DCP para fazer sigilo em peça. Mas aqui no PJE, o processo ele já vem com o sigilo do advogado. O advogado, ele entende, obviamente pela lei, ele já vem colocando. No DCP, a busca e apreensão entrava. Eu nunca peguei uma busca e apreensão aqui no DCP com sigilo de processo. Mas no PJE, volta e meia está acontecendo aí processo com tarja vermelha, processo com aquela borda vermelha, indicando que ele é sigiloso. E a gente vai ter que trabalhar com isso aí, aprender a retirar ou a incluir o sigilo em peças e em processo. E ele é bem interessante, porque ele, inclusive, ele torna sigiloso o processo para uma determinada parte. Ele torna sigiloso uma determinada peça do processo para uma determinada parte. Então, ele é bem cheio de minúcia. Tá? Vinculação e alteração de magistrado na serventia. Está aí. É aquela coisa, né? O juiz entra de férias, então o juiz de outro cartório vai acumular. E você tem que aprender a incluir esse juiz dentro da serventia. É isso que a gente vai fazer. E cancelamento da conclusão. Essas três últimas atividades, né, incluir sigilo ou retirar sigilo, vincular magistrado e cancelamento da conclusão, isso tem mais a ver com quem está na parte de gerente do cartório, de chefe de serventia. São tarefas específicas para, e somente chefe de serventia vai atuar sobre isso daí. Então está bem completa a aula, porque a gente vai entender um pouco sobre isso daí, tá bom? Então essa é a primeira parte dessa aula, e a gente vai agora entrar propriamente na primeira aula do PJE. Valeu?